Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no canal musical 20 Discos. Eu sou o Neto Machado, trazendo sempre alguma curiosidade sobre o mundo da música pop e do rock, ilustrado sempre pelos minha coleção de discos de vinil ou de CDs. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a religiosidade nas músicas da Legião Urbana. Logo no primeiro disco, ali em 1984, o primeiro da Legião Urbana, aquele com a capa branquinha, a religiosidade já começava a aparecer, apesar da paulada maior ser a crítica social e a questão política, no sentido maior ali das letras do Renato Russo, especialmente na música Brother Meinhof Blues, uma das melhores do disco. Esse disco, para mim, é uma obra-prima. Ele começa falando, né? A violência é tão fascinante, nossas vidas são tão normais. Você passa dia e noite sem saber, e sempre vendo apartamentos acesos, tudo parece ser tão normal, mas você viu esse filme também. E no final da música, ele fala uma frase que para mim ilustra bem essa questão da religiosidade na Legião Urbana e no Renato Russo, que é a seguinte frase: todo mundo sabe e ninguém quer mais saber, afinal amar ao próximo é tão demodé. Isso lá em 1984, no primeiro disco. Para mim essa frase demonstra a religiosidade, né, das letras do Renato e da visão de mundo do Renato Russo. Quando a gente vai para o Legião Urbana 2, ele abre o disco com Daniel na Cova dos Leões, que já é uma passagem bíblica e por si só já fala tudo, e uma letra e uma musicalidade, uma sonoridade ali que vem nesse segundo disco da Legião, que é muito já diferente, que destoa daquela paulada social e daquela coisa mais punk do primeiro disco. Essa música especialmente, que trata de uma passagem bíblica, né, que tem no título o Daniel na Cova dos Leões, para mim traz ali, lógico que o poeta, né, não gosta muito de encaixar a sua letra ou a sua música, como era o caso do Renato Russo, numa interpretação específica, mas que dê margem às interpretações que a gente verificar ali, que a gente se identificar, né? Mas eu vejo na letra muito do início de uma questão até da questão da sexualidade do Renato Russo, onde ele fala no final também, né, que meu corpo teu corpo é meu espelho e em ti navego, e eu sei que a tua correnteza não tem direção. O teu corpo é meu espelho. Quer dizer, o Renato era um homem, né? E vendo no teu corpo o espelho de um homem também, um homem amado por ele. Eu vejo ali o início de uma questão da homossexualidade do Renato Russo, traduzida ali na letra de uma forma muito poética, muito poética. E o disco é um primor, não precisa nem ser dito, né? A sonoridade dele traz uma coisa mais melódica do que o primeiro, e uma poesia também que mostra toda a genialidade do poeta da geração dos anos 80, que foi entre eles, né, entre o Cazuza e outros também no rock nacional, o Renato Russo. Culminando para mim neste disco que também é um clássico da Legião, o Quatro Estações, que tem muito de religiosidade também traduzida nele, né? Especialmente na música Monte Castelo, onde ele junta ali passagens bíblicas, citações de livros hindus, de livros maoístas, né? Diz a lenda que o Renato gostava de ler e até, vamos dizer, saía dos hotéis pelas cidades em que passava ali com os shows da Legião, com algumas bíblias dos hotéis no bolso, onde ele ia ali lendo, enfim, e ajudando, né, inspirando para as suas letras. E na Monte Castelo ele simplesmente, aí, vamos dizer assim, ele explicita ainda mais a questão da religiosidade, falando de anjos e falando que ainda que eu falasse a língua dos homens
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E nesse disco também ele traz a música Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar, que termina ali, né, também com uma frase que é utilizada nas Eucaristias, né, nas missas católicas, né, que é aquela frase com que ele encerra, inclusive, o disco, que é Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Então, aí nisso tudo, tem também o disco 5, que já é um outro passo aqui à frente, que também, no meu entender, traz muita religiosidade, mas a gente vai deixar para um próximo programa. Eu quero saber de você, que outras músicas deste disco, especialmente do Legião Urbana, do Quatro Estações, em que você vê a religiosidade, especialmente do Renato Russo nas letras. Se inscreve aqui no canal, fala pra gente e continua acompanhando os nossos programas. Um beijo, até a próxima.